Bom dia, Boker Tov. Assim como nós permutamos as teclas do piano para criar acordes, melodias, assim também as palavras podem ser permutadas para revelar os seus segredos interiores. Então nós temos as Agadot, os contos místicos dos cabalistas, que nos contam, enquanto eles estavam estudando Torá, Zohar HaKadosh, Midrashim, Talmud, Sefarim Batikim e todos os livros antigos, as mesas deles estavam repletos de tâmaras. Muito bem, para aqueles que não são iniciados, né, vamos imaginar, mas por que tâmaras na mesa, né? É uma alusão. A palavra tâmara, né, tem raiz na palavra tamar, né, da tamareira. Por exemplo, em hebraico, né, etz atomerim, né, é tamareira. Mas essa palavra tamar, né, ela dá origem à palavra temurá. Temurá é permutar, combinar, trocar de lugar, recombinar. Então, assim, quando os cabalistas estavam estudando Torá, estavam estudando Zohar HaKadosh, Vekol Sefarim Atikim, e todos os livros antigos, eles estavam permutando as suas palavras para poder revelar os seus mistérios interiores, né? Assim como nós fazemos com as teclas do piano, para criarmos, né, uma melodia. Desta forma, né, nós descobrimos os segredos interiores os que os sábios nos deixaram, as heranças, né, que os sábios nos deixaram codificados em suas palavras, na sua maioria escritos em Ivrit, em hebraico ou em aramaico, né? Quando nós começamos a estudar isso, né, nós descobrimos os seus mistérios interiores. É como eu publiquei outro dia sobre o pássaro que anuncia todas as manhãs uma proclamação no Jardim do Éden, né? O pássaro, né, a palavra pássaro em hebraico é tzpor, e essa palavra tzpor, ela tem as mesmas letras da palavra tseruf. Tseruf significa permutador, permutar. Então, por exemplo, no ano de 2013, nós tivemos grandes e maravilhosos cometas, né, que foram visíveis naquele ano. E aqueles cometas eram tão excêntricos, tão exóticos, que eles coincidiram, entre aspas, né, os seus perihélios, né, as suas máximas aproximações do Sol, em datas específicas do calendário hebraico. Por exemplo, o cometa Pan-STARRS,
que foi previsto no Zohar Sagrado, no Zohar Akadosh, no Zohar Sagrado, teve a sua máxima aproximação do Sol no dia 7 de março de 2013. E até esta data, e o aparecimento desta estrela magnífica estava escrito no Zohar Sagrado. Né? E o que diz o Zohar? Né? No tempo em que os profetas estavam no mundo, eles anunciavam os segredos de Deus. Depois que os profetas se foram, os sábios tomaram o seu lugar. Depois que os sábios se foram, né, o futuro e a sabedoria e os segredos do divino são anunciados por um sonho. E se não por sonho, pelos pássaros no céu. Né? Quando um cometa vem, essa estrela, né, de órbita fixa, que sai lá da nuvem de Oort, né, da onde os cometas nascem, eu chamo os cometas de profetas de poeira e gelo. Eles atravessam determinadas constelações. As constelações são as letras do alfabeto celeste. Né? E quando os sábios notam isso, vem o cometa atravessando determinadas constelações que são o alfabeto divino, e eles então pegam aquelas letras, aquelas constelações e permutam para revelar o seu segredo. Então isso significa ter a mesa cheia de tâmaras, né? Porque a palavra tâmara dá origem à palavra temurá, que é permutar, combinar, rearranjar, recombinar e assim por diante. Né? Dessa forma, né? Nós meditamos dessa forma também, combinando as letras, como por exemplo, desde o início do alfabeto até o seu final, começando com a letra Aleph, né? Aleph, Bet, Aleph, Gimel, Aleph, Dalet, Aleph, Rei, Aleph, Vav, Aleph, Zain, Aleph, Het, Aleph, Tet, Aleph, Aleph Kaf, Aleph Lamed, Aleph Mem, Aleph Nun, Aleph Samech, Aleph Ayin, Aleph Pei, Aleph Tzad, Aleph Kuf, Aleph Reish, Aleph Shin, Aleph Tav. Fazemos isso com todas as letras, todas. Depois de alguns minutos, combinando as letras entre si, a consciência está expandida, ampliada e os mistérios se abrem. E nós enxergamos os segredos interiores daquilo que os sábios nos deixaram como herança. Né? Muito bem, né? É só um pequeno compartilhar pela manhã, né? Para termos um pouquinho mais da nossa consciência expandida. Mas somente os cabalistas, né, os Mequalim, são os que conhecem esses mistérios tão profundos, né, de extrair, né, das escrituras esses mistérios. Por exemplo, né, abrindo aqui um mistério, lá na antiguidade, né, nós vemos a narrativa em Bamidbar, no livro de Números, a respeito do rei Balaque, o rei de Moabe, e da sua associação com o mago Bilam, né, conhecido como Balaão. Né? Muito interessante. Então você pergunta, quem era Balaque e quem era Balaão? Né? Balaque, né, ele é chamado Ben Tzipor,
Balak ben Zippor Melech Moav, em hebraico, né? Ou seja, Balak, filho do pássaro. Mas que estranho. Balak ben Zippor, né? Balak, filho do pássaro. Aqui nós temos uma chave para descobrir o mistério, né? Zippor é na verdade seruf, permutar. Então quando nós pegamos Balak e Balaão, Bilam, e recombinamos as letras, nós temos Babel Amaleque, para revelar o seu segredo interior. A mesma coisa, por exemplo, quando o profeta Jeremias, né, em uma determinada profecia, ele usa uma expressão chamada Lev Kamaim, que os tradutores não conseguiram identificar, porque quando Yeremiah Hanovi, o profeta Jeremias, usou essa expressão, Lev Kamaim, quer dizer, traduzindo, coração do meu inimigo, né? Lev Kamaim, quando sofre, né, uma permutação por uma determinada cifra, um determinado método de temurá, né, de tseruf, né, ele se torna kasdim, e kasdim em hebraico significa caldeus. Então, para esconder o segredo, o profeta Jeremias usou um método de temurá, um método, né, secreto, chamado Atbash, para codificar o nome do inimigo que ele queria esconder. Então, a criptografia, a criptologia, ela nasceu no seio dos profetas hebreus. Hoje nós temos sistemas, né, de criptografia no mundo inteiro. Por exemplo, no nosso telefone, quando você usa o WhatsApp ou o Telegram, né, as mensagens são criptografadas, né? Elas são criptografadas, enviadas, e no telefone lá da pessoa ela sofre a decriptação, né, a sua decodificação para que a pessoa possa ler. Ou seja, se alguém interpelar essa mensagem no caminho, ela não vai ser lida, porque ela está criptografada. Os governos do mundo usam criptografia para conversar entre si, os serviços secretos e assim por diante. E a criptografia nasceu com os hebreus. Os hebreus eram entendidos em criptografia desde a antiguidade. Senhas de banco, lá ela está falando, é tudo criptografado, né? Então também a escritura é um código. A escritura hebraica é um código. Por que há tanta confusão e tantas religiões? Porque as pessoas pegaram a escritura e interpretaram literalmente. Só que ela não é um texto literal, ela é um código. E como essas pessoas não entendem desses códigos, eles não são iniciados, eles não são criptologistas, né? Então eles interpretam tudo errado e criam mentiras. E essas mentiras dão origem às religiões. Né? Então, nós temos que ter a mesa cheia de tâmaras. Não é verdade? Muito bem. O que temos aqui? Deixa eu colocar um sonzinho diferente aqui. Um timbre diferente. Deixa eu ver esse aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Tem uma voz no fundo. Ou seja, eu estou combinando aqui, né, piano com voz. Então é uma temurá, né? É um sistema de encriptar alguma coisa. Assim também com as palavras, né? Então tudo que os sábios nos deixaram foram códigos, né? Então, como eu estava dizendo, até publiquei um pouco antes, isso está no meu livro, né? O Calamus Elohai. Peraí, dá licencinha. Esse livro aqui, claro que vocês estão vendo ao contrário, porque eu estou usando a câmera frontal do celular, mas está escrito Calamus Elohai aqui, o mistério do cometa. Então aqui tem os segredos, né, desses maravilhosos cometas e as mensagens, né, que eles escreveram nos céus no ano de 2013,
anunciando a chegada da era messiânica. Tá? Então tá aqui, ó, Calamus Elohai, o mistério do cometa, né, que você pode adquirir lá no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Tem duas versões, capa dura, né, e brochura aqui, né, e aqui você vai descobrir as mensagens que os pássaros enviados pelo divino, essas estrelas magníficas, cruzando o alfabeto celeste, que são as constelações. Se você quiser entender um pouquinho disso, você pode também adquirir, né, Benei Corravim, Os Filhos das Estrelas, que é outro livro meu. Esses dois livros aqui foram escritos, né, com auxílio da alma do erudito judeu-russo Dr. Emanuel Velikovsky, que me visitou na madrugada de 17 de novembro de 2012, né, e através de um segredo de reencarnação chamado Ibur, a minha alma foi unificada com a alma dele, e ele passou a me ensinar os segredos dos cometas e também das estrelas e do alfabeto celeste. E esses mistérios que a alma do Dr. Emanuel Velikovsky comunicou à minha alma deram origem a dois livros, né? Os Filhos das Estrelas e Calamus Elohai, o mistério do cometa. Muito bem. Então, esses mistérios todos estão aqui que você pode aprender, né? Os segredos. É isso, acho que por esta manhã, né? Esse pequeno compartilhar, né, de segredos. Vamos ver aqui o que temos mais. Tem timbres tão bonitos nesse piano aqui. Esse piano é tão antigo, sabe? Ele foi fabricado em 1995. Mas é um piano maravilhoso. Vamos ver o que temos aqui. Voz feminina. Isso aqui é muito bonito. Lindo, quer ver? Ó. Bonito, né? Muito bem. Deixa eu ver outro piano aqui. Esse piano tem um strings dentro. Muito bonito. Então deixa eu ver aqui os comentários, né? Pra gente poder encerrar aqui. Olha, o Jeffrey Sant está dizendo que ele está lá no Japão, né? E ele já está na Shabbat, porque no Japão já é noite agora. Então, Jeffrey, Shabbat Shalom. Né? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Vamos ver. A Sandra. Sim, muitas tâmaras, verdade. A Lúcia da Hora. Boker Tov, Lúcia. Né? A Tânia Nobre, bom dia. A Florência querida. Tamareira de Débora. Ah, sim, Tomer Devorah, que foi escrito pelo Ramak, né? O grande cabalista do século XVI, o rabino Moshe Cordoveiro. Né? Que é uma história linda, né? O Rabino Moshe Cordoveiro tinha 52 anos quando um jovem de 35 anos chegou à cidade, né? Ele se tornaria o maior cabalista do mundo, o Rabino Isaac Luria. E quando o Rabino Moshe Cordoveiro ele encontrou com o Arizal, né? O Rabino Isaac Luria, ele caiu de joelhos e disse: eu fui o mestre aqui nessa cidade, mas agora o mestre é você e eu sou seu aluno. Deixa eu ver mais aqui. O Emerson Fantucci está assistindo. Muito bem. Quem mais? O Lucas Bandeira. Esse sujeito aqui é meu amigo. Eu conheci ele tem uns 30 anos só. Né, Lucas? Tá por aí ainda? Dá um sinal de vida aí. Ah, ele tá dizendo aqui: saudade de tu. Pô, tem o quê? Uns 30 anos que a gente não se vê? Brincadeira, hein? Puxa vida. Ah, e a Cris Nurá, querida, também está vendo. Painho, Diego, lá da Bahia. Muito bem. A Paola Leander. Bom dia, Paola. Muito bem.
A Yane Regina, querida, também está assistindo. Bastante gente, né? É isso. Então nós temos que estudar. A Samara Sobral está assistindo, né? Para acabar com a confusão que foi tomada pelo mundo das religiões, nós temos que nos aprofundar nos códigos das escrituras hebraicas. Temos que estudar o Zohar. E mesmo o Zohar, ele não é literal. Ele é um livro de códigos também. O problema é que determinadas escolas que se espalharam pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, tomam o Zohar como literal e criam confusão também, né? E o próprio Zohar diz que aquele que toma as palavras da Torá e não produz novas explanações de acordo com as suas regras de temorot, né, de permutação, né, é como se o divino não estivesse com ele, né? Então temos que revelar segredos novos todos os dias. A Helene Estes, bom dia. Maristela Stokes está assistindo, acho que ela é lá da Alemanha, a Maristela. Muito bem. É isso, né? Então, para terminar, deixa eu ver isso aqui. Muito bem. É isso aí então, gente. Eu volto talvez hoje, não sei, né? Queria fazer uma live, né? Com algum segredo aqui do Calamus Elohai, né? O mistério do cometa. Mas não sei se vou fazer isso hoje, né? Mas se eu for fazer, eu aviso, né? Porque tem muitos mistérios aqui interessantes, né? Tantos mistérios, né? Interessantes, maravilhosos, né? Aqui, Dr. Emanuel Velikovsky, cuja a alma se uniu à minha. Esse é o meu professor que me ensinou todos esses mistérios. Ele veio a mim, a alma dele veio a mim no dia 17 de novembro de 2012, 2h30 da manhã. Eu estava dormindo quando eu percebi a alma dele aqui no ambiente, acordei assustado e ele estava aqui, me olhando, né? A partir desse dia a alma dele se uniu com a minha. E foi 33 anos depois do falecimento dele, no mesmo dia que ele apareceu para mim, né? Ele veio para me trazer mistérios, né? Eu não sabia quem ele era, nunca o tinha visto, nunca tinha ouvido falar nele, né? E ele veio e me contou sobre um livro que ele tinha publicado em vida, chamado Mundos em Colisão. É um livro de 1950. O Carl Sagan, por exemplo, né, era um inimigo intelectual do Dr. Emanuel Velikovsky. Ele não gostava muito das teorias dele. Mas esse homem aqui explicou os mistérios antigos. Esse homem, né, com seu livro Mundos em Colisão, né, e ele veio e a alma dele se uniu à minha. E desta unificação dessas duas almas, do Dr. Emanuel e a minha, né, eu escrevi os livros Os Filhos das Estrelas e Calamus Elohai, o mistério do cometa, tá? Que tem, né, você pode ver aqui, ó, foto dos cometas, né, explicando os mistérios deles, né, vários segredos. Sobre o cometa Aison. E eu quero fazer qualquer hora, né, aqui o cometa Halley-Bopp sobre as pirâmides em 1996. E esse cometa, ele foi tão espetacular que ele é visível por telescópio até hoje, 20 anos depois, né? Ele foi o mesmo cometa que um faraó da antiguidade chamou de o seu amigo de longos cabelos brancos. Há muitos códigos na antiguidade. Todos esses códigos me foram revelados pela alma do Dr. Emanuel Velikovsky, né? Eu quero fazer uma live qualquer hora, né, com estes mistérios todos, né? Aqui, esse cometa aqui, ó, apareceu em 1966, ano do meu nascimento. Foi o cometa mais brilhante durante 40 anos.
até 2006 com o surgimento do cometa McNaught. E esse cometa aqui estava previsto no Zohar também, porque ele anunciou a chegada da Era Messiânica. Um pássaro nos céus anunciando os segredos do divino. Nada no universo acontece por acaso, absolutamente nada. Nada mesmo. Tantos e tantos e tantos mistérios. Cometa do rei Ezequias. Todos esses mistérios estão aqui neste livro, né? Calamus Elohai, o mistério do cometa. A estrela de Yaakov. Já ouviu falar da estrela de Jacó? Foi uma profecia dada por Balaão. Quando a era messiânica chegasse, ela seria anunciada por uma estrela. Aqui eu estou abrindo o mistério pela primeira vez em 3.000 anos. Foi o Dr. Emanuel que me contou o segredo disso. Aí, mestre de abençoada memória, Emanuel Velikovsky, Toda Arabá, Morei Sheli. Muito obrigado. Gente, volto depois, qualquer hora, tá? Vida longa e próspera. Compartilhe aí, né, essa pequena live, né, para que nós possamos alcançar mais pessoas, né?